Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, quero nesta tarde deixar uma palavra para mim e para ti. Aleluia, se encontra em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Aleluia, glória ao Senhor. Eu não vou ler o texto todo porque você já conhece as armaduras de Deus. Você já conhece o capacete da salvação, a couraça da justiça. Você sabe que os seus pés devem estar calçados na preparação do Evangelho, propagação do Evangelho. Você sabe que você precisa lutar com a espada do Espírito. Você sabe que você precisa se defender com o escudo da fé. Mas eu quero dizer ao meu e ao teu coração o que Paulo vai dizer aos Efésios antes dele citar as armas. Ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Aleluia, a primeira coisa que o cristão, que o guerreiro deve fazer é se fortalecer no Senhor. A primeira coisa que para eu e você entrar numa guerra, a primeira coisa é se fortalecer. Isso vai falar de preparação, isso vai falar de disciplina, isso vai falar de treinamento. É a primeira coisa. Um guerreiro, ele não entra numa guerra sem primeiro ele ter treinado. Um guerreiro, ele não entra numa batalha sem primeiro ele se, aleluia, disciplinar. Um guerreiro, ele não entra numa guerra sem que primeiro ele esteja preparado. E é o que Paulo vai falar aos filipenses: ei, antes de entrar na guerra, primeiro se prepare, primeiro treine, primeiro aprenda a guerrear para depois entrar na guerra. Muitos crentes morrem porque entram na guerra sem saber como lutar. Muitos crentes entram na batalha: eu quero salvar o mundo, mas eu ainda não salvei nem a minha alma. Ei, não vai adiantar nada. Primeiro você aprende a guerrear, primeiro você aprende a lutar, primeiro você aprende, aleluia, a batalha para depois entrar dentro dela. Então Paulo, ele vai trazer esse contexto, Paulo, ele vai trazer essa introdução. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Não adianta você querer entrar numa guerra se você não tem força para lutar. Não adianta você querer entrar na batalha se você não sabe lutar. Não adianta você querer entrar numa guerra se você estiver fraco. Então, primeira coisa, se fortaleça no Senhor, se fortaleça nele e na força do seu poder. E no próximo versículo, ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revista, aleluia, antes de ir para a guerra, coloca primeiro a armadura. Antes de ir para a luta, antes de ir para a peleja, primeiro se revista da armadura de Deus. Porque você vai lutar contra quem? Aleluia, contra as astutas ciladas do diabo. Você tem que resistir, você tem que estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, ele é sujo, ele vai jogar baixo. O diabo, ele vai jogar sujo, ele não vai, aleluia, permitir, aleluia. Ele vai fazer de tudo para o que? Ser baixo. Ele vai tentar de toda forma te destruir. Então, irmãos, aqui ele vai entrar, aleluia, ele vai entrar no versículo 12 dizendo contra quem não devemos lutar.
Porque tem muitos irmãos que estão na guerra, estão lutando, mas estão lutando de maneira errada. Tem muitos irmãos que estão na luta, estão travando guerras o tempo todo dia, toda hora, todo minuto, mas estão travando guerras contra a pessoa errada, estão travando guerras de maneira errada. Então Paulo, ele vai dizer contra quem não devemos lutar. Não devemos lutar contra carne e sangue. Ei, a minha luta não é contra você, a sua luta não é comigo. A minha luta é contra Satanás, é contra principados e potestades. A tua luta é contra o inimigo da nossa alma. Ei, não luta contra seu irmão, não luta contra a sua família, contra a sua casa, mas lute contra principados e contra a potestade. Lute da forma certa contra o inimigo certo.